Vamos ouvir agora o candidato que vai mudar a história do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes! Balança a bandeira aí! Boa tarde, Zona Oeste, boa tarde, Bangu. Que honra, que alegria poder estar aqui com vocês. Queria, presidente, começar saudando essa jovem revelação da política fluminense, esse cara que com tanta competência me permitiu caminhar em direção ao governo do Estado e que hoje tem o melhor emprego do Brasil. E ao nosso anfitrião, uma salva de palmas para o nosso prefeito Cavalieri, muito obrigado, Vicky. Saudar nossos dois senadores, Pedro Paulo, Benedita, Tatiana, a mulher que me atura, a Cris, muito obrigado, Isabela, minha filha, que está por aí, e muito especialmente queria cumprimentar o nosso querido amigo, companheiro, o cara que mais ama o Rio de Janeiro e que deu um jeito de casar com uma mulher que ainda ama mais o Rio e perturba ele para defender o Rio. Viva Luiz Inácio Lula da Silva e Janja, que alegria recebê-los aqui. Presidente, eu tinha planejado o discurso, vou fazer tudo diferente, vou começar pela roda de samba da Janja. Eu vou contar uma coisa aqui agora, que o senhor trate de não lembrar no seu discurso, mas eu me senti muito confortável para lembrar. Eu me lembro, presidente, o que é que foi a nossa aliança, Benedita, para que eu tivesse a minha primeira vitória como prefeito do Rio em 2008. A turma do PT, quando ouve, fica até tremendo, um pouco com raiva de mim. Estou falando de 18 anos atrás. É o tempo dessa minha aliança com o presidente Lula. É mais da metade, presidente, do meu tempo na vida pública e na política. E por que eu faço referência à fala da Janja aqui sobre a roda de samba, Bené? Porque ela disse, a gente tem que juntar diferentes instrumentos, diferentes vozes, diferentes perfis, mas a gente sabe que aquele espaço, que aquele lugar, ele cura a nossa alma. A gente junta os diferentes para construir algo que faz bem para a nossa gente. O que essa aliança aqui, que já não é mais novidade, repito, exigiu de todos nós, mas muito, e o Pedro Paulo estava do meu lado, Bené estava do meu lado nessa época, os dois lembram muito bem disso, exigiu do presidente Lula, exigiu do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, de uma série de partidos que me apoiaram para que a gente tivesse uma vitória em 2008. Alguns dirão, vitória contra as forças conservadoras. Eu diria que era vitória para aqueles contra aqueles que só pensam em fazer coisa para os mais ricos. Mas exigiu, e isso é que todos nós que temos que entender, figuras do Partido dos Trabalhadores, figuras que estejam a meu lado no PSD, que o que nós estamos fazendo aqui não é uma aliança de iguais. E eu não estou falando aqui, gente, do relacionamento e da relação pessoal que eu construí com o presidente Lula. Não estou falando disso. Isso aí ninguém contesta, não tem jeito. A gente virou amigo. Eu gosto de estar com o Lula e sei que o Lula gosta de estar comigo. Se tiver um sambinha e uma água com gás, a gente fica mais feliz ainda. Só bebo água com gás, gente. Vocês estão achando o quê? Mas essa relação pessoal, ela não trata do tema da política. É óbvio que ela ajuda.
Mas o que eu e Lula vimos fazendo desde 2008? E teve um momento, presidente, que foi muito duro, que foi o momento da eleição de 2020, quando eu volto para a Prefeitura do Rio. Me lembro, Benedita foi candidata no primeiro turno, pediam para ela bater em mim, ela não conseguia, porque a gente se respeita, e a gente não pensa tudo igual. E a gente aprendeu que ou a gente se unia, ou a gente se esforçava, ou forças que fazem muito mal para a política, iam tomar conta do Rio de Janeiro, como tomaram do Estado do Rio de Janeiro, e destruir aquilo que nós havíamos construído. Venci as eleições e tive a honra de contar com o apoio do PT, do PCdoB, do PSB, de tantos partidos. Chegou 2022, a mesma coisa. Eu tive a honra de enfrentar aqui na cidade do Rio de Janeiro, junto com os meus companheiros do PSD, Eduardo Cavalieri, recém-eleito deputado estadual, Pedro Paulo, recém-eleito deputado federal, tantos outros. Eu sei que vou citar uma mulher, Laura Carneiro, reeleita deputada federal, e não tem eles, presidente, todos votos progressistas. Mas eles entenderam, atendendo meu chamado, que aquele era um momento decisivo para a história do Brasil. Que a vitória do Lula não era sobre o Lula viver a experiência de ter um terceiro mandato, como eu já estava vivendo. Era sobre a gente salvar a democracia. Era sobre a gente salvar o nosso país. Era sobre a gente cuidar do povo mais pobre. Era isso que nós estávamos discutindo em 2022. E esses homens e mulheres se uniram, mesmo discordando, porque sabiam que tinha uma causa maior. Gente, com todo respeito a todo mundo aqui que pensa um pouquinho diferente de mim, que pensa um pouquinho diferente dos nossos candidatos, do nosso prefeito e do presidente Lula. O Estado do Rio de Janeiro chegou no fundo do poço. É disso que nós estamos tratando, nós estamos celebrando aqui, mas eu acho que, presidente, outro dia, um juiz, numa operação dessa que prendeu mais um deputado, ele disse assim: a gente achou que o Rio tinha chegado no fundo do poço. Mas no fundo do poço, debaixo tinha uma caixa de gordura. Nós não estamos mais falando aqui, gente, de corrupção normal, de alguém tomando um dinheirinho de uma empreiteira, não, e não estou minimizando isso. Nós estamos falando, presidente, que com essa turma, o crime organizado sentou no Palácio Guanabara. Sentou no Palácio Guanabara. Presidente, se não fosse a Polícia Federal Brasileira entrar aqui e investigar a relação da política com o crime, quem seria meu adversário nessa eleição? Está preso, está preso, preso, tem nome e sobrenome. Rodrigo Bacelar era o candidato do PL, do Flávio Bolsonaro, era o candidato deles. É disso, presidente, que nós estamos tratando aqui hoje. Não é trivial, aliás, está preso não, ele está tripreso por ligações com o Comando Vermelho. O Cláudio Castro teve quatro secretários presos por ligação
com o crime organizado. As funções de Estado deixaram de ser cumpridas. É isso que nos une aqui hoje. Nós não estamos aqui nessa disputa eleitoral para mitar, para marcar posição, porque o que nos uniu em 2008, e eu já começo a encerrar, o que nos uniu em 2008 foi uma compreensão para a gente salvar a cidade do Rio de Janeiro. O que nos une aqui hoje, com nossas diferenças, com nossas posições, respeitando sempre elas, o que nos une aqui hoje é esse desejo de salvar o Rio de Janeiro e a compreensão desse homem que está ali, com aquele chapéu Panamá, de que o Brasil não se salva se o Rio não se salvar. A gente sabe, todo mundo que vive aqui do lado, presidente, se olhar para lá, para lá, para lá ou para lá, tem território em que o Estado, pertinho daqui, em que o Estado perdeu o monopólio da força, em que a principal autoridade não é o senhor, em que a principal autoridade não é o prefeito da cidade, em que essa turma permitiu que o crime comandasse, inclusive, a economia. E nós precisamos que esse Estado, que não cuida da segurança, essa turma que ganhou de mim em 2018, elegendo aquele ex-juiz vagabundo 171, tal do Wilson Witzel. É isso. Eles elegeram o Witzel e o Cláudio Castro. E tem a cara de pau de dizer que vão resolver o problema agora. Presidente, só para falar de um tema social e encerrar. Sabe qual foi o IDEB do Estado do Rio de Janeiro? O último colocado do Brasil. Último. Esse Estado não cuida da segurança, não cuida do social e não tem ninguém igual a esse presidente para poder permitir que a gente avance. Sabe essa folhinha que o Cavalieri mostrou para vocês que o Lula deu para ele de realização aqui no Rio? Elejam Lula, me elejam, que vocês vão ver em 2030. Não vai ser as folhas só, não. Vai ter uma Bíblia, porque eu arranco o dinheiro desse homem como ninguém. E essa é a questão. Nós não vamos salvar o Rio de Janeiro sem a ajuda do presidente do Brasil, Bené. Nós não vamos, Pedro Paulo, salvar o Rio de Janeiro se a gente não tiver gente defendendo a gente no Senado Federal. Mas não é para marcar posição, não. É para vencer a eleição. É para falar grosso lá, para ajudar o Lula e para ajudar o Rio. Por isso, a gente está unido. Por isso, a gente está aqui fazendo campanha pelo Lula, pelo Pedro, pela Bené e por mim, para a gente mudar a história da nossa gente e colaborar com o Brasil melhor. Vamos à vitória. Obrigado. Obrigado por suas palavras, Eduardo Paes, futuro governador do Estado do Rio de Janeiro.